Saudações, estudantes do 7º ano. Sejam bem-vindos ao Oráculo de Delfos, o lugar do conhecimento, da sabedoria e o lugar onde vamos descobrir que a cor azul não existe! É isso mesmo! Então sejam todos bem-vindos, porque hoje a gente vai descobrir que a cor azul é fruto da sua imaginação! Então, bora lá! Relembrando aqui, né? Nós estamos no eletivo Oráculo de Delfos, nós vamos escolher temas da próxima aula, vou jogar lá no Instagram e hoje vamos falar da cor azul. Então o objetivo é analisar diferentes concepções da paleta de cores para ter contato com diferentes concepções de mundo. E as nossas competências socioemocionais de sempre. Empatia, respeito e curiosidade para aprender. Porque eu vou confessar para vocês, quando eu estava estudando para montar essa aula, eu estava extremamente curioso. Então, gente, a primeira pergunta para vocês é essa aqui, ó. Olhem essa imagem. Qual círculo que está dentro, que está cercado, melhor dizendo, dos outros círculos é menor? Algumas pessoas poderão dizer que é o círculo que está cercado pelos círculos menores. Porém, vejam isso aqui. Olha só, os dois círculos são do mesmo tamanho. Pois é. Então essa análise aqui ela já começa para dizer que aquilo que nos rodeia, a cultura a qual estamos inseridos, influencia a nossa visão sobre o mundo. E a partir desse ponto nós vamos começar aqui perguntando para vocês, qual que é a cor do mar? 99,9% dos seres humanos existentes nesse pequeno ponto azul diriam que a cor do mar é azul. Porém, vamos ler esse negócio aqui, ó. Perdeu-os no mar cor de vinho ao se afastar da Trinácria. De boas cobertas na praia do mar cor de cinza. Precipitando-se do alto dos montes do mar cor de púrpura, para o mar cor de vinho, virando-se mesto profere. Essas citações aqui são da Ilíada e Odisseia, do grande Homero. Porém, entretanto, todavia, olha só, se você fizer uma pesquisa nessa obra do Homero, você não irá encontrar em nenhum momento a palavra azul. Mesmo que a Grécia seja cercada de água, de mar, o mar Mediterrâneo e o mar Egeu. Olha só que coisa, né? Pois é, e mesmo quando aparece a palavra kianos, que é a que está aqui embaixo. Só que essa palavra kianos, no grego antigo, ela poderia ser traduzida por preto. Então, para o Homero, o mar aparece de diversas cores. Cor de vinho, cor de cinza, cor de púrpura, cor de vinho de novo. E em nenhum momento ele aparece com a cor azul. Ou em nenhum momento parece sendo referenciado com a mesma cor do céu, por exemplo. Porque falando em céu, qual que é a cor do céu? Pois bem, muitas vezes quando estávamos fazendo algum desenho nas aulas de arte, alguns alunos pintavam as nuvens de azul e deixavam o céu branco. E a gente tinha que explicar, gente, a nuvem não é azul, a nuvem é branca, é cinza, ou outras cores. E o céu é que é azul. Porém, vamos ver o que o nosso amigo Hafiz, um poeta árabe, diz sobre a cor do céu. Contemplo a extensão verde do céu e a foice da lua nova. Aqui nós temos al-qadra, que é uma palavra do árabe antigo, que pode ser traduzida como verde ou até mesmo branco. Pois é. Então parece que as pessoas no passado, elas não enxergavam as cores muito bem. Talvez elas não conseguiam enxergar o azul, será? Mas vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Ué, gente. Olha só que coisa interessante. Nessa imagem aqui, qual que é a cor do céu? O céu está meio avermelhado. Pera aí, não está azul aqui não. Aqui, na mesma imagem, mais o mar também não está azul não. Ele está meio avermelhado também.
Parece que está até cor de vinho, como disse o Homero. Aqui nessa imagem nós temos um céu e um mar mais próximos do cinza, né? Nós estamos vendo uma praia, e na outra imagem é uma imagem do céu e ele apresenta cores esverdeadas, exatamente como nos sinalizou o Hafiz. Então, que interessante. Que interessante. Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos pensar agora no mundo natural e ver aqui, ó, quantas coisas na natureza você consegue nomear que são azuis. De extremamente abundante, nós temos exatamente o céu e o mar. Porém, entretanto, todavia, eles podem apresentar diferentes cores, algo mais próximo de um bege, amarelo, um rosa ou até um cinza. E aí a gente tem animais. Por exemplo, nós temos o mandril, que tem o focinho azul. Professor, mandril, que negócio é esse? Então, é essa espécie de macaco aqui. Ele tem um focinho azul. Bem, nós temos aves. Por exemplo, a arara azul, certo? Nós temos minerais como o lápis lazuli, que era muito utilizado pelos egípcios. E nós temos algumas plantas. Por exemplo, a hortênsia. Mas as plantas azuis representam 10% em 280 mil espécies. Então, são pouquíssimas plantas que são azuis. E, inclusive, no caso da hortênsia, por exemplo, ela na verdade é azul por causa de uma modificação numa substância que era, na verdade, para ela ser vermelha. O exemplo aí é o caso das blueberries, ou podem ser chamadas de mirtilo aqui no Brasil, que são pequenas frutinhas redondinhas que são azuis, roxas, alguma coisa próxima disso, mas elas têm a mesma substância das cerejas que são vermelhas. Então é uma pequena modificação na substância que deixou-as azuis. E se a gente pensar na população, olhos azuis. Algumas pessoas têm olhos azuis. Sim, mas elas representam apenas 8% da população. E nós temos o índigo, que é uma tonalidade, é uma planta que nós conseguimos extrair uma tonalidade de azul dela. Então, é bastante difícil tanto encontrar azul na natureza, quanto encontrar pigmentos que sejam azuis. Inclusive, durante a Idade Média, a Virgem Maria era pintada utilizando túnicas azuis, justamente para representar sua grandiosidade, porque era uma cor extremamente rara e também extremamente cara, muitas vezes retirada lá da região do Afeganistão e ser levada até a Europa, de camelo. Sim, muito longe. Pois bem, sigamos aqui. Vamos dar uma olhada na pré-história e eu gostaria que vocês observassem essas imagens pré-históricas e vocês refletissem sobre as cores que mais aparecem aqui. Pois bem, os pigmentos que eram mais fáceis de serem extraídos estavam em tonalidades próximas do vermelho, do marrom, e mesmo esses traços aqui que parecem azuis, na verdade são pretos. E aí a gente tem uma gama bem simples de cores, que são principalmente branco, preto e vermelho. O preto, por exemplo, ele está relacionado à noite. Então a gente tem escuro, claro, branco relacionado ao dia e o vermelho. O vermelho ele está presente bastante na natureza, tanto na questão de frutos para consumo, bem como em nosso sangue, que representa perigo. Então, a gente tem, normalmente, na grande maioria das civilizações, a gente tem a distinção dessas três cores primeiramente. Praticamente todas as civilizações que existiram, todos os povos que existiram no nosso planeta, eles partiam dessas três diferenciações, claro, escuro e o vermelho, certo? E agora, olha aqui o arco-íris. Quais são as cores do arco-íris? Nós temos o vermelho, nós temos o amarelo, nós temos o verde, nós temos o azul. Não tem azul, não tem azul. Muitas pinturas que trazem o arco-íris não tem azul. Embora, se vocês repararem, nós temos pelo menos uma parte do céu azul e o mar azul aqui também. Então, peraí, não tem azul no arco-íris. Por que as pessoas pintavam dessa forma?
Pois bem, aqui vai ficar uma outra reflexão sobre isso. Apresento a vocês o ciano, que pode ser representada por essas 9 cores aqui. E em alguns momentos, por exemplo, se eu pegar essa cor aqui, algumas pessoas poderão falar assim, isso é verde. E essa outra aqui, algumas pessoas poderão falar, isso aí é azul. Mas o ciano representa todas essas cores agrupadas. E isso é bastante interessante, porque se a gente for para a antropologia, o estudo aí das pessoas, das populações humanas, nós temos o Paul Kay e o Brent Berlin, e eles estudaram diferentes grupos humanos e descobriram que muitas línguas usam o mesmo termo para azul e verde. Enxergam azul e verde como a mesma cor. Inclusive, nós podemos pensar que em muitas línguas utilizadas hoje, ou que passaram a ser utilizadas hoje, o verde e azul são designados por apenas uma palavra. Por exemplo, no chinês antigo, nós tínhamos o Qin-san para representar azul e verde ao mesmo tempo. No Rimba, que é um idioma falado por populações na África, eles usam burô para falar do verde e do azul. No Tupi nós temos o Bi e no vietnamita nós temos o Chan. Então é bastante interessante pensar em como diferentes populações acabaram enxergando essa diferenciação. E isso fica muito evidente quando a gente observa a paleta de cores. Nós temos o roxo, o preto vai passando por tons de roxo, vai passando por tons assim azulados, chega no verde, amarelo, laranja, vermelho, vai passando por marrom e volta para o preto de novo. A diferença que separa o verde do azul é de apenas 35 nanômetros. E isso pode ser representado porque a diferença entre o amarelo e o laranja é maior, a diferença entre o índigo e o roxo é maior que esses 35 nanômetros que separam o verde do azul. Agora, já em outras línguas, nós temos, por exemplo, o russo. No russo, nós temos Goluboy, que é utilizado para referenciar o que a gente chama de azul claro, e nós temos o Cine, que é utilizado para representar o que a gente chama de azul escuro. Então, diferentes culturas terão diferentes concepções, diferentes formas de enxergar cores. E vamos lá para os Tsimane, que são um povo que reside mais ou menos na região da Bolívia. Foi feito um estudo com eles e descobriram que eles têm menos palavras para definir cores do que os falantes, por exemplo, do inglês ou do espanhol. E eles tinham maior dificuldade em concordar sobre qual era a determinada cor. Então, por exemplo, envolvendo aqui amarelos até o laranja, eles tinham mais facilidade de diferenciar. Agora, entre verdes e azuis, isso ficava mais difícil. E eles tinham 3 cores principais inicialmente: o preto, o branco e o vermelho, como a gente conversou antes. E por que isso acontece? Aqui nós temos algumas teorias que tentam explicar isso. Sociedades caçadores-coletores, pensando assim, nós em uma sociedade industrializada precisamos nomear mais objetos de cores quentes, por isso mais palavras são necessárias. Enquanto que uma sociedade de caçadores-coletores não precisa de tantas palavras. Por exemplo, você não precisa nomear coisas quando só existe uma delas. Um exemplo, só existe um céu. Então você não precisa de nomear a cor do céu, só existe um. Agora, se existe uma pedra vermelha e uma pedra amarela, você vai ter alguma distinção entre elas, porque são 2 objetos diferentes, certo? Então, a gente vai esperar vocês em nossa interação e vamos falar sobre alguns povos como os Rimbas e os Tupis. Eu espero vocês, vem falar com a gente! Não deu tempo.